Navecast no ar e vamos para a segunda etapa desse tema, agindo como gestor. Então vamos lá. A estrutura de um estabelecimento da estética precisa estar de acordo com todas as exigências da legislação. Bom, cada região, estado, existe formas de interpretar a legislação, formas de exigir tudo isso acontecer. Então, o ideal é que você busque dentro do seu próprio estado, da sua cidade, essa informação, certo? Então, eu busquei uma profissional de Campo Grande e fui entender o que era obrigatório. Então, espaço mínimo, a questão de pintura da parede em relação se é uma tinta lavável, né, ou não, se poderia ter decorações como planta, né, o que eu deveria ter ali de estrutura adequada para esse estabelecimento sem pensar em aparelhos, sem pensar em terceirizados, certo? E aí eu recebi todo um checklist do que eu deveria atender. Então, aqui em Campo Grande é exigido 2 pias na mesma sala, é exigido toda uma iluminação adequada, um espaço mínimo, e aí eu fui adequando e traçando o projeto para atender tudo isso. Bom, segunda etapa da estrutura é você atender toda a documentação, todos os contratos que você deve ter com empresas terceirizadas. Então, vamos citar alguns. A gente precisa ter contrato com o lixo ambiental, que é o descarte do lixo químico. Esse contrato, ele é realizado geralmente anualmente e ele tem uma função em recolher seu lixo e entregar a você uma certificação de incineração. Então, você faz esse contrato, você paga mensalmente ou trimestralmente, né, ou semestralmente, enfim. Eu optei por mensal e coleta mensal, aonde eles passam, recolhe, assina toda a documentação que eu elaborei para registrar essa coleta. Então, eu tenho um registro de coleta, mas esse registro é meu, aonde ele assina a data e coloca o lixo que ele está levando e o peso que ele está levando. Então, é um controle meu. Bom, e aí temos outros serviços, como, por exemplo, ter uma empresa de limpeza de ar-condicionado, aonde também emite um certificado que foi realizado o serviço. Precisamos ter também a troca anualmente dos extintores, então você precisa ter um contrato com o bombeiro, você precisa também ter um contrato com uma empresa de detetização, limpeza da caixa d'água, que também tem uma periodicidade adequada. Então, tudo isso você precisa arquivar e controlar. Então, como fazer esse controle? Eu realizo o seguinte checklist. Eu tenho um documento aonde eu coloco na frente do meu arquivo de documentos um cronograma de execução. Então fica lá: lixo químico mensal, controle de limpeza da caixa d'água semestral, controle do ar condicionado semestral. E aí todos os itens que você deve acompanhar para não perder prazos, eu sugiro que você coloque numa tabela e controle isso de forma visual ou através de agenda, aonde algum auxiliar te avise ou você coloque lembrete, enfim, para que você não perca esses prazos, certo? E aí sim, pensando que a gente precisa de todo esse cenário de terceirizados para nos ajudar, a gente deve pensar assim de fato em ter outros tipos de estrutura. Então, a estrutura, por exemplo, de um sistema de agenda, de serviços de controle do paciente, onde você possa colocar toda a anamnese dele, onde você coloca todo o seu controle financeiro, o seu estoque, lançamento de notas. Então, isso também faz parte de uma estrutura, certo? Muitas vezes, a precificação dos nossos atendimentos,
está tão errada porque você não tem noção dos seus gastos fixos, dos seus gastos variáveis, você não sabe o quanto você tem de obrigatoriedade de imposto, você não sabe o quanto a sua máquina está te tirando ali através do parcelamento na máquina de cartão, e você não controla tudo isso e você acha que você está precificando certo, colocando às vezes X% em cima, que nem cobre muitas vezes os seus gastos fixos ou variáveis, a sua hora clínica, a sua hora profissional, e aí você acha que aquele valor acrescido em cima do produto é o suficiente. Então, muitas vezes a gente vê precificações erradas, muitos profissionais descontentes com a área por não saber gestar, não saber administrar, controlar todo esse financeiro. Então, por isso que a nossa história começa sempre primeiro com um contador. Bom, então, tendo essa noção, a gente viu que não é simplesmente trabalhar na ilegalidade, né? Eu sempre tenho uma forma de pensar e eu gosto de trazer para o Tabcast, é o seguinte: quando a gente pensa de maneira escassa, por exemplo, não vou pagar lixo químico, vou descartar errado, não vou fazer a manutenção do meu ar-condicionado, vou trabalhar ilegal, sem CNPJ, sem declarar imposto de renda, tudo bem, é uma escolha sua. Mas eu sou da seguinte opinião: quando a gente começa certo, a tendência é você crescer cada vez mais, prosperar mais. Por quê? Porque é a lei de você dar e receber, né? Então, quando a gente tem essa visão de fazer da maneira mais ideal, mais perto do correto ou extremamente correto, isso nos proporciona segurança, a gente trabalha leve, a gente não tem medo de denúncia, a gente sabe onde a gente está pisando. Isso nos traz conforto, tranquilidade, paz para trabalhar. Eu sempre acrescento uma informação assim, quando eu posso contribuir com a vida de alguém nesse sentido de empresa. Se você está com todos os documentos corretos, você usa produtos legais, todos com Anvisa, e você realiza de forma honesta, de forma transparente, você atrai a mesma situação. Então, você atrai clientes, pacientes, com essa mesma sintonia que você. Então, se a gente trabalha sem documentação, trabalha sem declarar imposto de renda, só nega absurdamente, isso não traz prosperidade. Eu sei que a gente também não dá conta de fazer 100% todas as exigências, mas a gente deve caminhar para isso, para que a gente possa conseguir ter esse vai e vem, que é o caminho natural, o percurso natural. Então, diante dos nossos atendimentos, nós, no papel de injetor, a gente já tem sérios problemas, sérias intercorrências para evitar. Então, se você está com tudo ok e você realiza seu procedimento com paz, com tranquilidade, você ali diante de qualquer problema, intercorrência, você consegue dar foco para isso, você consegue trabalhar de forma mais próximo do ideal, certo? Ser um profissional comprometido, né, com a verdade, com o real, com o leal, né? Então, a minha visão é desta maneira. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha uma aflição dentro de mim, com medo de denúncia, como se eu fosse ser denunciada a qualquer momento. Isso é uma insegurança, né? Quando a gente abre o estabelecimento. Não sei, é novo, parece que a gente está errado, não está fazendo certo. E aí eu fui entender, né? As memórias que a gente carrega diante do que é errado, do que é certo, a falta de conhecimento, de não saber se é possível, se não é possível, se aquilo pode, se aquilo é proibido. Então, quando a gente conhece, quando a gente tem total intimidade com a legislação,
a gente sabe se defender, a gente sabe enxergar o que é o ideal. Então, graças eu ter me voluntariado a trabalhar no conselho, fazendo esse papel de fomentação da área, de levar informação, eu aprendi muito a legislação. Então, fez com que eu tivesse total domínio diante de uma fiscalização. Eu sei argumentar, eu sei exigir aonde está escrito isso, aonde está pedindo isso, por que que você está dizendo que não pode, por que que é proibido se aqui não está escrito que é proibido. Então, realmente a gente se torna mais seguro. E isso faz parte, é o conhecimento técnico e todo o jurídico ao seu favor. Hoje, eu tenho, graças à busca que eu fiz, profissionais competentes para me ajudar. Também tenho, graças a Deus, na família, o meu irmão, que é advogado, que contribui muito para que eu possa ter todos os documentos na forma correta, no vocabulário ideal, para que eu me sinta amparada, para que eu possa transmitir essa verdade para o meu paciente também, certo? E para o meu aluno, já que também eu sou professora e ministro cursos na área de harmonização facial, corporal, enfim. Então, espero que vocês tenham entendido, compreendido a importância disso tudo. É lógico, cada lugar, cada vigilância, cada contador vai ter uma visão, uma forma. Não é o meu formato que vai dar certo para todo mundo, não é o meu percurso que é o ideal para todo mundo, mas começar de forma certa é certo para todo mundo. Então, é essa mensagem que eu quero deixar no segundo episódio, Agindo como Gestor.